Eliasbeck, eu te agradeço, mas permaneça com a gente, por favor, para você participar também dessa entrevista que nós vamos começar agora aqui no Live CNN. Ainda falando sobre Estados Unidos, todos esses efeitos, primeiro, medidas/efeitos em relação à China, nós conversamos agora com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor especializado nesse assunto. Então, professor, obrigada. Terça-feira de carnaval, tanta gente descansando, mas no meio do caminho temos Donald Trump, temos os chineses e o pessoal tirando confete e serpentina da avenida e trazendo a geopolítica aqui para o papo do jornal. Bem-vindo, professor. Não, prazer conversar com vocês. Agora é a quinta temporada de Trump na Casa Branca, então temos muitas coisas a conversar sempre. É essa nossa série, né, em relação a Donald Trump. Professor, nós temos muitos pontos que ocorreram nas últimas horas, mas vamos focar aqui na questão da China, aproveitando todo o conhecimento do senhor. Primeiro, lhe surpreendeu alguma medida? A gente está falando de algo que já estava dentro do bojo do que era esperado, tanto na medida dos Estados Unidos quanto na reação dos chineses? Veja, os chineses se manifestaram como era esperado, de dizer que a cada ação dos Estados Unidos haverá uma reação por parte da China. Então, acho que os chineses já computaram na sua decisão da questão do protecionismo norte-americano que a reação tem que ser a mesma, o que, de alguma forma, também pode ser muito favorável para o Brasil, não é? Até porque uma das áreas que eles estão justamente criando esse tipo de barreira é na questão agrícola. Então, é um ponto positivo para o Brasil se nós continuarmos desenvolvendo uma boa parceria e relacionamento com a China. Mas é óbvio que agora que nós temos aqui na China, neste momento, a realização de um dos encontros mais importantes, né, do Partido Comunista e do corpo legislativo chinês, acontecer isso é importante porque uma das discussões é justamente como lidar com os Estados Unidos neste processo. E, aparentemente, o que os chineses optaram por fazer é investir em produtos com tecnologia mais elevada, de maneira que os Estados Unidos não conseguiriam sobreviver sem o acesso às tecnologias que os chineses estão desenvolvendo. Então, tudo faz parte deste jogo, eles já sabem que isso iria acontecer e vêm se preparando nesse sentido. Priscila Yasbeck, por favor, venha para a conversa, minha querida. Professora, estamos com a Yasbeck, que está nos Estados Unidos, mas aqui na televisão, na conexão por internet, fica todo mundo junto. Yasbeck? Obrigada, Elisa. Obrigada, professor, pela entrevista. Eu queria te perguntar quais são os efeitos dessas tarifas, né? Então, Donald Trump impõe 25% de tarifas sobre produtos do Canadá, do México, 10% adicionais sobre produtos da China. Tem também as tarifas recíprocas que estão sendo estudadas e que devem ser impostas sobre outros países e outros produtos. E uma das principais batalhas aqui dos Estados Unidos é a inflação, né? A inflação subiu 20% desde 2020. Eu converso com muitos americanos para fazer reportagens aqui e eles falam que hoje uma sacolinha de supermercado que antes custava $20, hoje sai por 50, então realmente há uma preocupação com a inflação. Por aqui, Donald Trump diz que essas medidas podem ter um certo custo no curto prazo, mas que no fim das contas não devem afetar de forma dramática a inflação. Queria saber qual que é a sua opinião, professor, e se essa inflação, e se a inflação não ceder, se isso pode ter impactos também para a popularidade do governo Trump. Você sabe que o governo Trump tem 2 anos, basicamente, para ter resultados políticos e econômicos. Porque daqui a 2 anos você tem a famosa eleição de meio de mandato, em que ele pode realmente perder a maioria, tanto na Câmara de Deputados como no Senado. Então, o que nós notamos é que Trump tenta aí criar todo um arcabouço justamente para justificar a sua atuação como presidente neste segundo mandato, que ele entende que foi mais ou menos uma herança depois daquele atentado que ele sofreu. Agora, todos os países, obviamente, afetados pelas medidas protecionistas, vão querer carregar um pouco nas medidas que tomarão contra os Estados Unidos como forma de reciprocidade. O problema é que, embora Trump diga que não, que vão ser os países que vão pagar por isso, a realidade é que o consumidor norte-americano tem 2 opções. Ou ele para de consumir o produto,
ou ele passa a consumir um produto semelhante vindo de outra parte do mundo, ou feito mesmo nos Estados Unidos com um preço mais caro. E aí é que vem a grande dúvida. Se não houver um fornecedor que consiga substituir no mesmo preço e modalidade aqueles produtos que vêm da China, eventualmente isso vai ter um custo e isso vai ser refletido em toda a cadeia produtiva norte-americana e também para o consumidor que vai sentir os efeitos disso. Então, por essa razão que os chineses têm aí utilizado até de uma forma muito inteligente a possibilidade de fazer exportação para os Estados Unidos a partir de outros países que não estão na lista, até porque dificultaria ao governo Trump identificar se essas empresas são relacionadas à China ou não, e também o fato de que eles decidiram, e isso que eu estava falando antes, apostar muito mais na questão de agregar muito mais tecnologia, de forma que por mais que os Estados Unidos queiram aplicar esse tipo de sanção, seria um tiro no pé. Mas o fato é que a capacidade de substituir produtos é a coisa mais importante para saber se vai ter um impacto inflacionário ou não. Considerando que hoje em dia os Estados Unidos têm aí uma dependência da China, é provável que isso tenha um impacto sobre o bolso, no bolso do contribuinte norte-americano. Professor, depois de um período de pandemia, onde nós compreendemos ainda mais que a nossa dependência uns dos outros, né? Que praticamente nenhum país podia, sozinho aqui eu consigo me recuperar. É porque um precisava da vacina do outro, aí o outro precisava de mais seringas, é porque não tinha respiradores, não tinham máscaras suficientes. O quão corajoso ou maluco, aí quero ouvir o senhor, é um governo ao tomar todas essas medidas no momento que nós vivemos uma crise no planeta e compreendemos o quanto nós precisamos uns dos outros? A questão toda é a da reindustrialização dos Estados Unidos. De fato, com o advento da China, os norte-americanos encontraram na China três aspectos muito importantes para terceirizarem a sua produção para cá. Em primeiro lugar, o fato de que a mão de obra era barata. Então, isso sendo um custo, você já reduz bastante essa situação. Em segundo lugar, a China construiu uma infraestrutura que faz com que os produtos escoem muito rapidamente e o custo da logística diminui em razão disso. E, obviamente, quando o produto chega nos Estados Unidos, eles aumentam a lucratividade, porque estão comprando mais barato em razão da logística, em razão do preço da mão de obra, e estão vendendo no mercado norte-americano, que lhes dá ali a vantagem de uma lucratividade muito maior, e também valorizando até o valor das empresas listadas em bolsas. Então, listadas em bolsa. Então, o que você observa é que os norte-americanos tinham aí uma grande possibilidade de ganho ao investir na China. É por essa razão que eles desindustrializaram muito o país e terceirizaram muito da sua produção para a China. Agora, há um aspecto muito importante também, que é a questão ambiental. Se hoje em dia você está em Boston, você está em algumas cidades norte-americanas em que você respira um ar limpo, é porque a produção foi terceirizada para a China, que assumiu essa situação e este dano ambiental e tem resolvido isso ao longo das últimas décadas. Mas o fato é de que tudo isso foi importante e os Estados Unidos, nessa situação toda, perderam dois aspectos fundamentais da competitividade. A infraestrutura defasada. Em segundo lugar, o fato de que as indústrias migraram para outros lugares onde o preço da mão de obra, o custo da logística é menor. Então, eles teriam de refazer essas duas coisas. E você sabe que são investimentos vultosos nessa situação toda e que demanda tempo. E eu acho muito importante. Opa, peraí que oscilou. Professor, pode repetir o finzinho da sua fala, por gentileza, que oscilou de leve aqui para a gente a última frase. Eu acho difícil que em 2 anos ou 4 anos o presidente Trump consiga reverter essas duas situações e melhorar muito a logística nos Estados Unidos e conseguir reindustrializar o país. Priscila Asbeck, por favor.
Professor, queria te perguntar também quais são os impactos em termos de comércio global, né? Os Estados Unidos são um dos países mais abertos do mundo hoje. Para dar apenas um exemplo, né? Os Estados Unidos cobram ali uma tarifa de importação de cerca de 2%, ali na casa dos 2%, 2, 3%, enquanto, por exemplo, o Brasil cobra uma tarifa geral de importação na casa dos 12%. Portanto, o Brasil é um país mais protecionista que os Estados Unidos. Até tem o Trump, quando falou sobre as tarifas recíprocas, citou o caso do Brasil e do etanol, justamente para falar sobre esse desequilíbrio entre as tarifas cobradas de importação entre um país e outro, entre os Estados Unidos e outros países. Eu queria entender se o senhor acha que o que vai acontecer daqui para frente é que os países, diante dessas ameaças de tarifas dos Estados Unidos, eles vão ceder e reduzir as suas tarifas, ou se o que a gente vai ver é um aumento de tarifas dos dois lados de forma geral no mundo? Um dos fatores importantes de você querer exportar para os Estados Unidos é justamente a necessidade que os países precisam ter dólares na sua balança comercial. Tanto para consumir petróleo, para qualquer outra coisa que nós pudermos imaginar, o dólar é essencial e isso gera uma dependência dos Estados Unidos. Então, enquanto o dólar for a moeda, a grande reserva de valor do mundo, claro que os Estados Unidos poderão utilizar do dólar no sentido de manipular e atender os seus objetivos. E, obviamente, que todo mundo que precisa de dólares está disposto a vender para os Estados Unidos. E é por essa razão que Trump entende que, ao forçar isso, ele necessariamente pode obter uma forma de pressão ainda mais forte para que os países mudem a sua política quanto aos Estados Unidos. Agora, é a famosa é o famoso jogo de soma zero. E esta que é a grande preocupação. Até que ponto que os países estarão dispostos a voltar numa situação em que eles passam a ser perdedores e deixa de ser aquela estrutura de cooperação, coisa que os chineses têm falado muito. Agora, os Estados Unidos têm se beneficiado, e isso é uma realidade, do fato de o dólar ser a moeda global, e com isso eles conseguem comprar produtos muito mais baratos, justamente porque já compram com determinado subsídio, que é justamente o fato de os países sempre desvalorizarem a sua moeda para que possam ter entrada no mercado norte-americano. Então, são vários fatores que precisam ser considerados quando nós olhamos para a questão do dólar, para a questão da importação e do protecionismo. O grande fato é que resta saber, e aqui é sempre a pergunta fundamental, o quanto isso vai impactar o consumo num país que vem passando aí algumas dificuldades com relação à questão inflacionária, mas não podemos deixar de levar em consideração que, contrariamente aos outros países no mundo, os Estados Unidos ainda continuam sendo uma economia em crescimento econômico, e isso lhes dá uma vantagem muito grande, principalmente nas negociações e na forma de negociar e de reduzir aí aquilo que entende que é necessário reduzir para justamente voltar a ter alguma competitividade. Professor, antes de me despedir do senhor, deixa eu trazer aqui o Brasil para a conversa, para te ouvir de maneira geral. O que pode acontecer com o Brasil, do ponto de vista do que está acontecendo agora, o que o senhor projeta? A última vez que nós vimos Trump falar sobre o Brasil, ele foi questionado por alguém da imprensa, uma colega nossa, e disse assim, não, está tudo bem com o Brasil, vocês precisam mais da gente do que a gente não precisa de vocês. Vocês é que precisam da gente. O que o senhor projeta nesse bojo de medidas, o que deve aparecer para o Brasil? A gente já tem a história do aço, né? Que ele já entrou na lista dos norte-americanos. Agora, de resto, o petróleo também, mas aí existe uma situação diferenciada, porque os Estados Unidos são os grandes produtores de petróleo no mundo, mas o grande fator para nós seria a questão agrícola, a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, e aí, nesse sentido, nós devemos dar graças aos céus que nós temos os chineses para comprarem aquilo que o Brasil possui, não é, na produção agrícola, e também o fato de que, como os chineses colocaram algumas barreiras nos produtos exportados pelos Estados Unidos, isso dá para o Brasil e gera para o Brasil
uma oportunidade econômica importante. Só que, para tudo isso, é necessário que haja uma movimentação muito rápida dos setores brasileiros para atuarem na China, justamente para que consigam aproveitar o lapso de tempo existente, porque nós não sabemos por quanto tempo Trump também vai manter essas medidas, porque isso tudo é mantido até a hora que o consumidor começa a reclamar e, obviamente, que Trump, sabendo que tem 2 anos para conseguir ter 4 anos efetivos, ele poderá aí mudar muito rapidamente ao notar que está perdendo vantagens comerciais na China e em outras partes do mundo. Então, o Brasil ganha nesse sentido, mas tem que ser esperto o suficiente para se mover rapidamente e oferecer para os chineses, por exemplo, a substituição rápida daquilo que eles estariam comprando dos Estados Unidos. E nós precisamos também, e aí vai ser a grande dificuldade, ter uma certa capacidade de aceitar a pancadaria que vai vir dos norte-americanos ao notarem que o Brasil está se aproveitando da situação. Professor, excelente tê-lo aqui conosco. Obrigada pela gentileza de ter aberto um espaço na agenda aí. Nesta terça-feira, conversamos com Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade China Foreign Affairs. Professor, obrigada pela aula. Um grande prazer sempre. Uma boa noite para vocês. Priscila Asbeck, um abraço, hein? Um abraço caloroso para você, minha amiga, que o frio tá pegando aí nos Estados Unidos, hein?